E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre unificação monárquica na Europa medieval, né? Final da Idade Média já, né? Caminhamos aí para a Idade Moderna. Então, vamos falar da formação da monarquia francesa. Agora, preciso que vocês prestem muita atenção, porque vem uma quantidade enorme de nomes, de dinastias, de datas, que pode confundir vocês. Mas, prestando atenção, vocês conseguem, com certeza, resolver essa questão aqui. A França, né, moderna, que nós conhecemos hoje como uma nação, ela descende tradicionalmente, historicamente, do Reino Franco, que a gente estudou lá na Alta Idade Média, né? O Reino Franco, ele existiu até o ano de 841, ou seja, até o século IX, quando o último rei, né, da dinastia carolíngia, que é o Luís Piedoso, filho, né, do Carlos Magno, né, assinou o Tratado de Verdun e dividiu o Império Franco, o Império Carolíngio, em 3 reinos independentes. Esses 3 reinos vão dar origem ao reino, né, do chamado Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, ao reino da França, a territórios da Áustria, enfim, a uma quantidade de principados e reinos ali dentro da Europa, tá? Então, da assinatura do Tratado de Verdun até o ano de 987, perdão, nós tivemos aí um comando da França, reis da dinastia, descendentes da dinastia carolíngia, tá? Beleza? A partir do ano 987, nós vamos ter uma substituição. Uma nova dinastia vai assumir o poder. O último rei da dinastia carolíngia morreu sem deixar herdeiros e ele vai ser substituído pelo Conde de Paris, que era um dos nobres mais poderosos dali da região da França medieval. Então houve um colegiado de nobres, uma assembleia, né, de nobres que escolheu, né, o Hugo Capeto. O nome do cara mesmo é esse, né? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Mexi no trem. Foi mal, desculpa. Ah, foi mal, voltamos aqui. Ele, só corrigi que eu pus um acento aqui, né? Mas não tem acento. Ah, mas que coisa dos infernos. Cadê você, demônio? Cadê o slide? Assembleia. Ah, deixa eu corrigir essa porcaria aqui. Aí, demônio. Assembleia dos... Não, muito bem, desculpa aí os erros técnicos. Mas isso acontece. Vamos lá. Então houve um colegiado de nobres que escolheu o Capeto como chefe, né? Enfim, novo rei da França agora, né? Não era mais utilizado esse termo franco, reino franco. Essa nova dinastia ela vai governar até o ano de 1328. E foi os reis da dinastia capetingia, né, que vão gradativamente retirando poder ali dos senhores feudais e dando mais poder ao rei. Só que o grande obstáculo para a formação da monarquia francesa e inglesa vai ser o conflito da Guerra dos 100 Anos. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco, tá? O primeiro rei da dinastia capetingia, que eu vou destacar aqui para vocês nesse processo de centralização, é o rei Felipe II, também conhecido como Felipe Augusto, né? Ele vai organizar o Exército Nacional Francês, aquele exército com apoio da burguesia que eu expliquei para vocês no vídeo anterior, né? Criou um funcionarismo público, né? O serviço de bailos e senescais para cuidar da aplicação da lei e da cobrança de impostos, tá? O outro rei que a gente vai observar aqui, importante nesse processo, é o Luís IX, inclusive o rei responsável por envolver a França nas cruzadas, né? Ele criou os chamados tribunais régios, então agora você vai ter uma lei única em toda a França, não é aquela ideia de que cada feudo tem uma lei, autônoma, né? Agora a lei vai estar submetida ao rei, né? A unificação desse sistema judiciário, vamos dizer assim. E Felipe IV, o Belo, né? Muito belo, né? Só que ele já não é mais da dinastia capetingia. O Felipe IV ele é da dinastia dos Valois, né? E que é a dinastia que vai substituir a dinastia capetingia. E eu coloquei ele aqui porque ele é importante no sentido da aproximação
do rei da França com a igreja, tá? Inclusive aconteceu aqui o que a gente chama de cativeiro de Avignon, cativeiro de Avignon. O que é isso? Vou explicar para vocês. Durante um período ali de mais ou menos 70 anos, a Igreja Católica teve 2 papas. Como é que funcionava isso? O Felipe IV estava pressionando para que um cardeal francês fosse escolhido como papa. Houve o concílio e não foi isso que aconteceu. Um cardeal, né, de outra nacionalidade lá foi escolhido papa. Resultado, o Felipe IV não aceitou, falou, não, eu quero um papa para mim, né? E criou um papado na cidade francesa de Avignon. Então, esse processo é conhecido como cisma do Ocidente. Não confunda com o cisma do Oriente, né? Eu tenho um papa para mim, um papa só meu. Olha que coisa linda, né? Enfim, além disso, o Felipe IV também criou a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Esse órgão é importantíssimo lá na Revolução Francesa. Era uma espécie de poder legislativo que não era muito bem um legislativo, né? Era um conselho de nobres que auxiliava o rei em algumas tarefas. Mas principalmente durante a era do absolutismo na França, essa Assembleia dos Estados Gerais ela existiu figurativamente falando, né? Então, são esses reis que encaminham o processo. Estava indo tudo muito bem, né, nessa centralização, até que eclode a tal da Guerra dos 100 Anos. Então, a Guerra dos 100 Anos paralisa esse processo, beleza? Paramos aqui, então, calma, né, no processo de formação da monarquia francesa e vamos dar um pulinho lá para a Inglaterra para a gente falar dessa primeira etapa da formação da monarquia inglesa. A origem da monarquia inglesa remete ao ano de 1066, quando o duque da Normandia, um camarada chamado Guilherme o Conquistador, né, invadiu a Inglaterra e conquistou a ilha da Grã-Bretanha, né, derrotando o rei de origem saxã, que é o Haroldo II, né, fundando um novo reino. E aí eu vou ter que usar um mapa aqui para você entender como é que é essa dinâmica, como essa questão é bem complicada. Tá vendo aqui o mapa? Você tem os territórios do Sacro Império Romano Germânico e aqui o Reino da França. O problema é que essa parte vermelha, que é o norte da França, que a gente chama de Normandia, era da Inglaterra. Esse aqui era o feudo do Guilherme o Conquistador. Então, ele era um nobre tão poderoso que ele atacou a Grã-Bretanha, a ilha aqui, né, da Inglaterra. Existia um reino lá, o reino do Haroldo II, de origem saxão. Saxões são os povos, né, que estabeleceram na Grã-Bretanha depois da queda do Império Romano, no Ocidente. E aí ele tomou o reino da Inglaterra, né? E aí, o reino inglês tinha territórios na ilha da Grã-Bretanha e o norte da França também era da Inglaterra. Ou seja, né, não vai dar certo isso aqui, né? A razão, né, dos conflitos, como a Guerra dos 100 Anos, vai ser justamente o fato de que constantemente os ingleses estão ameaçando a França, né, por essa presença inglesa aqui no norte da França. Beleza, pessoal? Para a gente poder entender aí. Então, espero que o mapa tenha dado uma luz aqui para você geograficamente se localizar, tá? E aí nós temos o último descendente do rei Guilherme, morreu sem deixar descendentes, né? E aí sobe ao trono o nobre Henrique II, coroado como rei em 1154, fundando a dinastia Plantageneta. A dinastia Plantageneta inicia o processo de centralização monárquica na Inglaterra. Corresponde à dinastia Capetingia, que inicia a centralização monárquica lá na França. Beleza? O Henrique II criou a chamada Common Law, né? Acho que a pronúncia em inglês não é tão fluente, mas acho que essa é a lei comum, né? Que significa que é uma lei válida em todo o reino, né? Corresponde à ideia lá dos tribunais reais do Luís IX, né? Mais ou menos a mesma ideia. Você ter ali uma lei válida para todo o reino da Inglaterra. O seu sucessor, Ricardo, Coração de Leão, né? Rick Carlisle, né? Acho que é isso. É isso mesmo? Ou não? Deixa pra lá, né? Ele vai ser o responsável por envolver a Inglaterra nas cruzadas. E aqui começa a merda. Desculpa, falei um palavrão na aula, perdão. Mas enfim, deixa pra lá. Aqui começa o problema. O Ricardo Coração de Leão ele não conseguiu cumprir a cruzada, foi capturado lá no Oriente Médio. E a Inglaterra quase foi à falência para resgatar o rei, né? Para tirar ele do cativeiro.
E o tempo que ele ficou envolvido com as cruzadas lá no Oriente Médio fez com que a nobreza inglesa ela ganhasse força, né? Então, um processo contrário. Se em toda a Europa há uma certa forma um declínio, né, da nobreza feudal tradicional, na Inglaterra essa ausência do rei faz com que essa nobreza ela ganhe um fôlego a mais, vamos dizer assim, né? Então, ele vai arruinar as finanças da França, da Inglaterra. Ele volta do Oriente Médio fazendo uma série de campanhas militares ali no norte da França para tentar recuperar esses recursos que foram perdidos com pagamentos de resgate, e ele morre, né, durante a tentativa de ataque a um castelo. E como ele não tinha herdeiros, quem vai assumir é o seu maninho, né, o rei João, que é conhecido como João Sem Terra. Calma, não é do MST não, fica tranquilo aí. João Sem Terra porque ele perdeu muitos feudos, né? E feudo é terra, é riqueza, para manter-se no poder. Por isso que ele recebeu essa alcunha aí do João Sem Terra, tá? O João Sem Terra assumiu uma Inglaterra lascada, falida, né? Teve que aumentar os impostos, isso provocou uma revolta dos nobres, né? E essa revolta fez com que o João fosse obrigado a assinar um documento em 1215 chamado Magna Carta, que é considerada a primeira Constituição da Inglaterra. Essa Magna Carta criou o chamado Grande Conselho, que corresponde na Inglaterra à chamada Assembleia Nacional Francesa, um conselho que iria auxiliar o rei em determinadas medidas, principalmente na questão do aumento dos impostos e da declaração de guerra. Então, para declarar guerras e aumentar os impostos, o rei tinha que consultar esse conselho, né? Um filme que mostra muito bem essa questão, e eu indico para vocês, também do Ridley Scott, se alguém quiser assistir, é o filme do Robin Hood, cujo personagem principal, né, é o Russell Crowe, que interpreta o famoso Robin Hood, que trabalha essa questão, né, dessas revoltas da nobreza inglesa ali contra o rei João por causa do aumento dos impostos. É interessante, vale a pena assistir. Lógico, é um filme que ilustra essa dinâmica, mas não é um filme, gente, é uma obra de arte, não tem compromisso com a verdade histórica. Mas tem alguns aspectos interessantes ali, como a formação da Magna Carta, interessante, apresentado no filme, vale a pena assistir por esse aspecto. Tudo bem? Como eu disse, a Guerra dos 100 Anos vai paralisar essa centralização durante 100 anos, obviamente, né? Na verdade 116 anos. E o que vai ser a grande causa desse conflito? Que paralisa, né, durante esse longo período a unificação tanto da França como da Inglaterra. A disputa de territórios no norte da França, como acabei de mostrar para vocês no mapa, né? E pelo fato de que o último rei da dinastia Capetinga, na década de 1330, morreu sem deixar herdeiros. E ele era primo, né, do rei da Inglaterra. E o que o rei da Inglaterra queria? Abancanhar o reino da França, unificar as duas coroas. Os nobres franceses, não aceitamos, colocaram o Filipe IV, Filipe de Valois, o belo, Rui, você lembra dele? Pois é, colocaram ele lá, né, no trono. E aí, o Eduardo III, né, que era sobrinho do rei que morreu, falou, peraí, não aceito, e isso começou a provocar a guerra. Então você tem questão de sucessão de coroa, você tem questão territorial, domínio da região chamado dos Flanders, né? Que é os Países Baixos, que tinha manufaturas de tecido importantes. Então, várias questões provocam a Guerra dos 100 Anos, tá? Então, os nobres franceses não aceitaram, né, a imposição da nomeação do rei inglês, escolheram Filipe de Valois e ele foi coroado e iniciou a guerra. Primeira fase da guerra marcada por sucessivas vitórias inglesas. Os ingleses tinham aqui uma série de castelos muito bem defendidos, por isso os franceses não conseguiram, né, vitórias significativas. E a segunda fase do conflito ela é marcada pela liderança da Joana d'Arc, esse grande símbolo, né, da nacionalidade francesa, e ela consegue então romper, né, essa linha defensiva de castelos, e os franceses estão definitivamente vencem. Olha que coisa linda! A França venceu a Guerra dos 100 Anos. Tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar das consequências da Guerra dos 100 Anos para a França e para a Inglaterra. E aí a gente vai dar sequência, já entrar na fase final da Idade Média, a crise dos anos 1300, 1400. Até mais!